Então, hoje vai ser online, uma palavra rapidinha. E aí, para a palavra de hoje, eu vou usar o que se passa com Jesus lá em João 11. Eu vou ler João 11 para a gente, tá? Lá diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: A enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar na noite tropeça, porque nele não há luz do mundo. E assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-los do sono. Disseram, porém, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor a vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando Jesus, pois, achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhes: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a sua irmã Maria, dizendo: O mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. João 11:35. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois já é 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram a ter com fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. E Caifás, um daqueles que era sumo sacerdote daquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pareça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Depois daquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para a cidade chamada Efraim, e ali ficou com os discípulos. Então, pessoal, o que a gente aprende com essa passagem aqui? Se a gente observar o momento que a gente está agora, a gente está aí, hoje é dia 7 de janeiro de 2023, e esse período de virada do ano, de ano novo, é um período que a gente faz várias resoluções, né? É um período que a gente reflete sobre o que foi ano passado, sobre o nosso comportamento, como as pessoas agiram com a gente, os desafios que a gente teve. E a gente começa a tentar refletir, né? A gente faz várias resoluções do tipo: esse ano eu vou me comportar diferente, sei lá, no trabalho, esse ano eu vou ser mais amoroso com meu cônjuge, esse ano eu não vou mais deixar as pessoas pisarem em cima de mim, esse ano eu vou emagrecer, eu preciso. Esse ano, sei lá, eu vou aprender uma nova língua, esse ano eu vou estudar um novo assunto, eu vou melhorar no trabalho, eu vou... Enfim, a gente faz várias resoluções. Essas resoluções, elas são feitas com base na nossa experiência do passado, né? E é comum a gente, se a gente parar para refletir, a gente se dá conta de que normalmente as resoluções elas estão ligadas aos sentimentos que a gente teve, a coisas que se passaram. Às vezes a gente passou por um trauma, às vezes a gente passou por um ano difícil, a gente teve desafios, doença, morte, ficar longe da família, sei lá, questões financeiras, alguns perdem emprego. E aí, nesse momento de reflexão, quando a gente está fazendo a resolução para o ano novo, a gente reflete, a gente olha para trás e a gente eventualmente percebe que ao longo do ano passado, do ano que se passou, várias vezes a gente pode ter ficado bastante emocionado, ou a gente percebeu que a gente se entregou às emoções. Se entregar às emoções pode significar ter ficado triste, ou ter ficado chateado, ter chorado, ter brigado com o cônjuge, com o filho, com o chefe, com pessoas que estão ao nosso redor. A gente pode perceber que em alguns momentos a gente perguntava: Deus, onde o Senhor está no meio de tudo isso? Eu não te vejo. E talvez alguns de nós até se revoltaram contra Deus por causa dos desafios do ano passado. E aí a gente faz as resoluções para o ano seguinte. Mas para a gente realmente poder colocar em prática tudo que a gente planejou para esse ano novo, eu quero trazer um detalhe desse texto para vocês. Quando eu era criança, eu lembro que João 11:35 era o versículo que a gente aprendeu na escolinha dominical, enfim, que era o versículo mais curto da Bíblia. Aí depois vinha o não, o mais curto é o não matarás, tudo dependendo ali, não mate, né? Tudo dependendo da versão da Bíblia, da versão da tradução. Independentemente de qual é o versículo mais curto, esse versículo
é fácil de memorizar, né? E apesar de ser um dos versículos mais curtos da Bíblia, ele tem uma representatividade muito grande para mim. E eu acho que ele deveria ter uma representatividade muito grande para vocês também. Olha que interessante. Jesus estava em outra cidade, né? E aqui diz que ele amava Maria, Marta, Lázaro, né? Eles eram super amigos, né? Ali no versículo 15 diz, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aí Jesus ouve que Lázaro está enfermo e ele ainda fica mais 2 dias no lugar onde ele estava, né? E aí tem aquele diálogo ali entre os discípulos e ele. Os discípulos falam, mas vai voltar para lá, poxa, lá tem risco de vida, eles querem te apedrejar. E aí Jesus fala, mas ele dorme, eu preciso despertar ele do sono. E os discípulos, tá, mas se ele dorme, ele está salvo, deixa ele, né? Não coloca a tua vida em risco. E aí Jesus, lá no versículo 14, diz claramente, pessoal, presta atenção, Lázaro está morto. E aí, se passam ali mais 2 dias, Jesus chega, lá já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura, e aí Jesus olha para o lado, e ali diz 2 vezes, né, que ele se comove, ele se move em si, quer dizer, ele ficou extremamente emocionado ao ponto de chorar. Mas olha que interessante o fato de Jesus chorar. Ele não falou para os discípulos que ele ia ressuscitar Lázaro. Ainda assim, ele já sabia 2 dias antes que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele já sabia que Lázaro não ia ficar morto. Ele já sabia, eu vou ressuscitar, é para a glória do meu Pai e tal. Mas ele chega lá, ele se comove em si. Ele se move em si, ele fica extremamente emocionado e chora. Então o que eu quero dizer para vocês a partir desse versículo é o seguinte: pessoal, não tem problema a gente se entregar às emoções, desde que a gente não haja de maneira incorreta, né? Mas não tem problema a gente chorar, a gente se sentir cansado, abatido, frustrado. Isso faz parte da nossa natureza. Jesus, quando ele assumiu a forma humana, quando ele se tornou o Filho do Homem, ele entrou nessa mesma natureza. E essa natureza, ela é forte, a ponto de fazer o próprio Cristo chorar, se comovendo com aquela cena que estava ao redor, sabendo que segundos depois, minutos depois, ele ia ressuscitar Lázaro. Então a gente não tem que se sentir mal por se entregar às emoções no sentido de, cara, eu tô abatido, cara, eu tô triste, cara, eu tô chorando porque dói, porque isso que a gente passou me machucou, porque as dificuldades que a gente está passando são difíceis. E a gente às vezes se sente mal porque a gente que já anda com Deus, a gente sabe que existe um propósito, existe um porquê, existe um plano. E a gente se sente mal porque a gente pensa às vezes, como é que eu vou chorar, como é que eu vou ficar triste se eu estou dentro dos planos de Deus? Se eu estou dentro do propósito, se eu estou cumprindo a minha missão, se eu estou cumprindo o meu chamado, como é que eu vou chorar? Como é que eu vou ficar triste? Não faz sentido. Será que Deus não vai se entristecer comigo porque a gente é muito confrontado com aquela questão do em tudo dai graças, né? Só que o em tudo dai graças não significa perdão, não significa que a gente vai naturalmente lidar bem com todas as situações, com todas as dificuldades. Em tudo dá graça quer dizer que, apesar do meu sentimento, apesar do que eu estou sentindo, apesar do que eu estou passando, eu dou graças a Deus. Eu digo, Senhor, obrigado. Mas não significa que a gente não pode se entregar às emoções e eventualmente chorar. O que não pode acontecer, pessoal, é quando a gente se entregar às emoções, a gente agir de uma maneira que nos coloca fora do propósito, fora do plano, fora do chamado. Jesus, ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. E aí, quando ele chega lá, ele chora. E se Jesus se coloca fora dos planos de Deus nesse momento,
ele se desespera, abate a fé dele, né? E de repente ele não ressuscita Lázaro. Mas o que que ele faz? Apesar da minha dor, apesar de eu de me comover com todas essas pessoas aqui na minha volta chorando, apesar de tudo isso, eu ainda vou trabalhar para a glória de Deus. Lázaro, sai. Então, quando a gente está passando por esse momento que a gente olha para o ano que se passou e a gente reflete e vê que várias vezes a gente se sentiu mal, se sentiu triste, não se sinta mal por isso. Isso nunca foi o problema. Nunca foi um problema você se entristecer ou você se sentir sem forças ou você se sentir eventualmente abandonado, né? E você olha e diz, Pai, onde está o Senhor? Né? Por que eu tenho que tomar desse cálice? Né? Esse nunca foi o problema. O problema é como a gente reage. O problema é o que a gente vai ser levado a fazer depois disso. Esse é o problema. Como que Jesus reagiu? Jesus continuou trabalhando para a glória de Deus. Continuou focado no chamado dele. Então, quando vocês estiverem fazendo as resoluções agora para 2023, eu quero convidar vocês a levarem isso em consideração. Ano passado pode ter sido doído, pode ter sido desafiador. Eu sei que muitos de nós aqui na célula passamos por várias provações e momentos difíceis. E não é um problema pessoal. Vocês olharem para o lado e vocês se comoverem com a situação. Com a situação de vocês, com a situação da família de vocês, com a situação de um amigo. Não é errado. Agora, o que vocês vão fazer depois desse momento de dor? Como vocês vão reagir? Nas resoluções que vocês vão fazer agora para esse ano, ou já fizeram, ou estão tentando colocar em prática, vocês já pensaram se elas estão absolutamente alinhadas com os planos de Deus para a vida de vocês? Se aquilo que vocês planejaram para 2023 faz com que vocês permaneçam nos planos de Deus? Alguns podem pensar assim, mas Vinícius, se eu quiser permanecer nos planos de Deus, absolutamente centrado, sem negociar nada, eu sei que vai ser um ano difícil. Aí eu quero convidar vocês a lembrarem uma das partes que eu li, que Jesus fala, a gente vai lá agora. E aí os discípulos falam assim, mas olha só, Jesus, eles querem te apedrejar lá. Você está correndo risco de vida. O que Jesus fala? Ué, eu sou a luz do mundo, não tem como tropeçar. E Jesus vai. Então, se porque vocês colocaram de metas e objetivos para 2023 não está perfeitamente alinhado com os planos de Deus, com o propósito, com aquilo que glorifica o nome dele, eu quero te convidar, ajusta os teus planos. E por mais que ajustar os planos possa te levar a esse sentimento de mas vai ser difícil. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, não tem como tropeçar. Jesus é a luz do mundo, vocês não vão tropeçar. Tá bem? Não abram mão do chamado, do propósito, dos planos de Deus na vida de vocês. Porque pode parecer muito arriscado, pode parecer que vai ser dolorido de novo. Jesus foi lá, apesar do risco de vida, cumpriu o propósito dele, cumpriu aquela missão dele de ressuscitar Lázaro para glorificar o nome de Deus. E não aconteceu nada com ele, não vai acontecer nada contigo. Você vai enfrentar desafios ao voltar? Claro que vai.
Você vai eventualmente chorar de novo quando enfrentar um cenário de novo difícil? Provavelmente. Mas você glorificou o nome de Deus. E essa é a nossa missão na Terra. E deixa eu te falar, mais no final ali onde eu li, lembram que os fariseus, eles estavam já pensando em perseguir, a gente não pode deixar esse homem assim, porque ele faz muitos sinais, né? Lá no versículo 47. Em 48 diz assim: se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Então, pessoal, quando a gente começa a glorificar o nome de Deus e a cumprir nossa missão e nosso chamado, o inferno vai se levantar contra a gente. É um fato. Eu quero te avisar disso já de antemão, na primeira semana de janeiro, tá? Porque se você concordar em ajustar os teus planos, se você concordar em ajustar os teus planos para que Deus seja glorificado, e você glorificar a Deus, o que vai acontecer é que o inferno vai se levantar contra ti. Assim como os fariseus ali já estavam planejando perseguição e morte de Cristo, o inferno vai fazer a mesma coisa. Mas se eu te falar, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que são perseguidos em meu nome, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, galera, se tinha alguma coisa que me deu força em várias situações, era lembrar de que as lutas que eu passei no ano passado, e eu quero convidar vocês a fazer a mesma reflexão, as lutas que talvez a gente tenha passado no ano anterior, se elas foram consequência do nosso posicionamento em relação a Deus, se elas foram consequência da gente buscar a Deus e santificar, se elas foram consequência de uma dedicação ao nosso chamado como pai, como mãe, chamado como filho, chamado como exército de Deus, chamado como sacerdote, sacerdotisa. Se as lutas que a gente passou foram por causa disso, então, dai graças, porque a gente está conquistando nosso lugar no céu com galardão. Amém? Então, para finalizar, pessoal, dá uma repensada agora, primeira semana de janeiro, dia 7, dá uma repensada sobre aquilo que vocês vão fazer ou já planejaram fazer nesse ano. Reflete, dobre os teus joelhos, pede para Deus direção e, se precisar ajustar os planos, ajusta para que a gente não desvie da missão, apesar da dor, apesar do choro, apesar do medo, apesar da guerra, apesar de o inferno atentar contra a nossa vida, contra a nossa saúde. Ser forte e corajoso. Cumpre a tua missão. Ressuscita o Lázaro na tua vida em 2023. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. E eu peço aí que Deus esteja nos pensamentos e no coração de vocês nos próximos dias. Que o Espírito Santo venha revelar no coração de cada um planos e propósitos para 2023, de maneira que o nosso relacionamento com Deus fique ainda mais próximo, de maneira que a gente venha a passar um ano maravilhoso, um ano em que a gente flui na presença do Espírito de Deus, um ano em que a gente entende com mais profundidade o nosso chamado e o nosso propósito, e um ano que as pessoas que estiverem ao nosso redor, pode ser o vizinho, pode ser que a gente não fale a mesma língua, pode ser um parente distante, pode ser o cônjuge, mas que nesse ano
a gente resplandeça a presença de Cristo, por estar exercendo de maneira dedicada e com muito amor propósito, chamado, objetivos e planos de Deus. Amém? Então fiquem com Deus. Um ótimo 2023 para cada um. E a gente se fala em breve. Amém?